aqui mais uma semana no Clube Perseverando e hoje é uma mensagem muito especial que eu quero compartilhar com você. Essa mensagem hoje está em Salmo 139. O que acontece? Esse salmo foi o primeiro salmo, a primeira pregação que eu fiz na minha vida, o primeiro sermão, né? Então ele é um texto que eu gosto muito, né? E sem mais demoras, vamos para o texto. Diz assim, Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus caminhos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente. E pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável e considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, e vê se há em mim alguma conduta que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Então esse texto de Salmo 139, para mim, ele é muito especial. Eu gosto muito dele. E assim, a primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar esse salmo, essa mensagem, né, também foi assim, a primeira pregação numa igreja onde eu estava fazendo estágio. Então eu fiz seminário por 4 anos e aí no terceiro ano eu precisei me mudar para uma outra igreja por conta da igreja da qual eu fazia parte, né? Eu estagiei por 1 ano e meio numa igreja, como é que se diz? Numa igreja de outra denominação, né? E a minha denominação, o pastor da minha igreja exigia que eu fizesse estágio na denominação nossa. E aí, na metade de 2010, eu me transferi para outra igreja. E no primeiro final de semana, né, nessa nova igreja, o pastor da igreja teve um contratempo, né? O pai dele faleceu e aí ele me ligou e falou assim: Lucas, você consegue pregar no domingo? E aí eu falei: prego. E foi interessante que, assim, talvez uma ironia, né, quase, o pai dele faleceu naquele final de semana, era o final de semana do Dia dos Pais, e aí eu tinha esse texto na mão, e era justamente eu ia falar sobre Deus como pai, e quem me conhece sabe que eu praticamente não tenho relacionamento com meu pai. Já tentei algumas vezes contato, mas foi meio difícil e tal, enfim. Então é uma situação assim quase que catastrófica, mas é um texto que eu gosto muito, porque essa relação de ver
a Deus como Pai. Isso foi algo que eu precisei muito, né, na minha adolescência, no meu caminhar com Cristo, poder entender que, ainda que eu não tinha um Pai terreno, presente, constante comigo, eu tinha o Pai Celestial, da qual eu poderia contar em todos os momentos. E é muito interessante porque esse texto ele vem exatamente de acordo, porque aqui são características de um pai, só que é o Pai Supremo, é o Pai sobre todos os pais. Né? Em declarações de Dia dos Pais, Dia das Mães, né? A gente sempre fala assim, não, porque você é a melhor mãe do mundo, você é o melhor pai do mundo, e coisas assim, mas por mais que os nossos pais sejam bons, eles ainda não chegam no patamar do nosso Pai Celestial, mas eles, de alguma forma, eles refletem a soberania do nosso Pai Celestial. E a primeira característica que eu vejo desse Pai Celestial, que é o nosso Pai, o Pai de todos os pais, o Pai de todas as mães, né? O Criador, como muita gente gosta de chamar, o Eterno. A primeira característica marcante do nosso Pai é exatamente a característica do Deus onisciente, o Deus que sabe todas as coisas, né? Nós temos 6 versículos que fala, que repete-se a palavra conhecer e saber. Conhecer são 6 vezes e saber são 5 vezes. Então, nesse trecho fica exaustiva a ideia de que Deus nos conhece e nos conhece no mais profundo do nosso ser. Veja, o Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele sabe quando eu deito e quando me levanto. De longe, Ele já sabe os meus pensamentos. Todos os meus caminhos, tudo aquilo que eu faço é conhecido de Deus. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, porque antes mesmo que a gente possa vir a falar, nós pensamos, né? Há um processo de fração de segundos, mas antes passa pela nossa mente. E às vezes a gente é muito impulsivo e tem aquela frase conhecida, né, de que a gente falou sem pensar, mas naturalmente tem que passar pelo cérebro. Ainda que seja uma resposta impulsiva, tem que passar. Então, antes mesmo que essa palavra venha à nossa boca, ainda que esteja no pensamento, o Senhor já conhece. Isso é muito interessante porque não há nada que possa escapar do conhecimento de Deus. Deus, Ele nos assiste, Ele me assiste, assiste a você em todo momento, 24 horas por dia. Né? De tempos em tempos nós temos na televisão o Big Brother, coisas assim, que se você é assinante, você pode vigiar a casa 24 horas por dia, mas é uma vigia de acordo com o que a produção quer que você vigie, né? Porque eles escolhem as câmeras, mas Deus, Ele não tem uma câmera aqui, outra colar, não, Ele é 24 horas atento a você. Ele é o Deus que sabe todas as coisas, Ele é o Deus onisciente. Então, esse Deus onisciente, esse Pai onisciente, pensa, quando nós somos crianças e nós aprontamos alguma coisa, muitas das vezes a gente nem precisa dizer nada. Mas a nossa mãe já sabe o que a gente fez, os nossos pais já sabem o que nós fizemos. Às vezes não sabe com clareza o que mas com certeza ele sabe que aconteceu alguma coisa. É interessante, né, que tem histórias da minha família e tal, e eu morava com a minha avó e ela fala que às vezes quando eu estava muito quieto, eu estava aprontando alguma coisa, tinha alguma coisa errada e batata, alguma coisa estava acontecendo, eu estava realmente aprontando alguma coisa. E com Deus, Ele não precisa ter esse tipo de desconfiança, porque em nenhum momento Ele
nos abandona. Ele me abandona ou te abandona, isso não acontece. Sabe? Quando nós podemos entender isso, que Deus ele não nos abandona, o sentimento de solidão, o sentimento de necessidade, de carência, ele acaba se esvaindo, né? Porque nós podemos entender que tem uma pessoa que está conosco 24 horas por dia. 24 horas. E isso é muito bom, isso é perfeito, né? É graça de Deus sobre nossa vida. Ter com quem contar e ser ouvido 24 horas por dia, isso é muito bom. Mas também ao mesmo tempo pode ser um pouco assustador, porque aquela ideia de que nós podemos nos esconder, fazer algo que ninguém está vendo, cai por terra também da mesma forma, porque nós nunca estaremos sozinhos. Então Deus sempre estará vendo o que nós estamos fazendo, seja de bom, seja de ruim. Então, a primeira característica do Pai Supremo é o Deus onisciente. Ele é onisciente, ele é um Pai que conhece todas as coisas sobre nós. E em segundo lugar, é o Deus onipresente, é o Deus que está em todos os lugares. Ele não somente conhece tudo que nós fazemos, mas como ele também está presente, ele é testemunha daquilo que está acontecendo, ele é testemunha da nossa vida, nos momentos de dificuldade ele é testemunha do que você está passando, nos momentos de alegria ele é testemunha daquilo que está acontecendo. Se você é digno de louvor por alguma coisa, ele é testemunha que isso é real. Mas também do contrário, quando nós recebemos elogios por algo que nós não fizemos e levamos a glória pelos outros, Deus também é testemunha daquilo que aconteceu. Ele é onipresente. Abraham Kuyper diz que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Não há um centímetro quadrado do universo que Cristo venha dizer que aquilo não é dele. Todo centímetro quadrado, todo o universo é dele. E ele está presente em todos os lugares. Todos os lugares. Todos os lugares. Até nos piores lugares que você imaginar, ele está presente lá. A diferença é que muitas vezes essa presença, a testemunha ocular em determinados lugares pode não ser tão interessante assim. Pois o nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. Ele é o Deus que conhece os pecados, ele é o Deus que se ira contra os pecadores. Então, no versículo, na parte do 7 a 11, ele vai dizer bastante: como eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu fugiria da tua presença? Eu acho muito legal que tem uma música do Resgate que fala sobre isso em todo lugar, porque ela diz assim: não há quem possa ficar tão longe, que não possa ser visto assim. Os teus olhos estão em todo lugar, aonde quer que eu vá. E aí ele diz: se eu fizer a minha cama no mais alto, e se eu armar a minha cama entre os mortos, na ideia do mais profundo, os teus olhos estarão lá, eu sei, em todo lugar. Isso é muito interessante. Pensa, eu gosto muito, desde que eu vi essa música, eu penso nisso. Fazendo a cama no alto, no pico do Himalaia, que é o ponto mais alto do planeta Terra. Imagina se você faz a sua cama lá, o Senhor está te vendo. Os olhos do Senhor estão presentes e ele é testemunha. Agora, do contrário, ele usa aqui uma figura poética de armar a cama entre os mortos, ou seja, numa ideia de mais profundo que o homem pode chegar, lá o Senhor estará também. E aí ele diz, né, os teus olhos vão estar, eu sei. Ou seja, aqui ele pega tanto a primeira ideia de conhecimento, porque os olhos veem, os olhos contemplam, e aí você tem o conhecimento a partir daí. Então ele já coloca dentro a ideia de
onisciência, mas ele também coloca a ideia de onipresença. Os seus olhos vão estar lá, vão estar, eu sei, em todo lugar. Então, o que os caras do resgate eles transmitem nessa ideia muito interessante sobre a onipresença de Deus na nossa vida, e isso é muito legal porque o texto continua até mesmo dizendo: se eu subir até os céus, lá estás. E aí ele, o resgate usa o texto bíblico: se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, e mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Ou seja, o que o salmista está dizendo aqui é que você pode subir o mais alto que for, você pode descer o mais alto que for, você pode ir para as extremidades mais longas, e mesmo assim ali a mão do Senhor estará com você. Ou seja, além dele te conhecer, ele não te deixa. Ele não te deixa. E em terceiro lugar, o Deus onipotente, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que não exime esforços para fazer algo, é o Deus que não tem limitações para realizar a sua vontade, E isso está no versículo 12 a 18. Então ele fala assim que nem mesmo as trevas mais escuras são escuras para ele, pois elas se tornam como luz. E aí ele começa a falar: tu me criaste no ventre da minha mãe. O salmista entende que tudo aquilo que acontece é por ele, por meio dele e para ele. Então, se ele existe, se ele foi criado, foi porque o Senhor Deus o criou. E assim é comigo e assim é com você. Se você existe hoje, é porque o Senhor Deus te criou. O Senhor Deus, ele te ama, ele tem um propósito para mim e para a sua vida. Então nós somos obras de Deus, nós somos criados por Deus. Os olhos do Senhor, e olha só, volta a figura no versículo 16, os olhos do Senhor nos viram ainda como embrião, é isso que o texto está dizendo. E todos os dias foram determinados antes mesmo que eles viessem a existir. O Senhor é aquele que tem tudo escrito no seu livro. Ele conhece a nossa vida de cabo a rabo. Ele mesmo é o escritor da nossa vida. Então nós podemos descansar, porque é Ele quem sabe o que está fazendo. Ele sabe tudo sobre nós. Ele não nos abandona. E Ele é o Deus poderoso que age em nosso favor quando nós necessitamos. Que Deus é esse? Que Pai maravilhoso é esse? Nós podemos ter um dos melhores pais terrenos que alguém pode imaginar, mas ainda esse Pai terreno, ele não chega perto daquilo que é o Pai celestial. Esse Pai é maravilhoso, e esse Pai é aquele que conhece o seu coração, conhece a sua mente, conhece o seu coração. É aquele Pai que tem um desejo, um plano para você que nem o seu melhor pai na terra pode imaginar isso para a sua vida. Isso é muito interessante. E o salmista termina dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Aqui essa ideia, que o salmista coloca, alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno, traz muita ideia de temor e tremor. Temor que é um profundo respeito a alguém, e o tremor é um profundo, digamos assim, um profundo medo ou receio de ofender a pessoa a qual é direcionada esse grande respeito. Então o salmista tem isso. E que eu e você possamos ter esse tipo de reconhecimento, de temor e tremor para com o nosso Deus, o nosso Pai Supremo. Gente, então é isso. Essa é a mensagem de hoje, meu primeiro sermão que eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês. Deus abençoe, uma ótima semana para todos nós. Deus abençoe. Semana que vem tem mais.